mestre, te reconhecemos como Criador, te reconhecemos como a nossa fonte, te reconhecemos, Pai, pela tua existência. Tu és o princípio, tu és o fim, tu és o alfa, tu és o ômega. Tudo é sustentado através da tua poderosa palavra. E teu nome é exaltado nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nesse momento nós vamos continuar nesse lugar profundo em Deus. Eu quero que a gente continue cavando profundo em Deus, só que nós vamos cavar profundo em Deus, não olhando mais para o Rio de Janeiro nem para Sepitiba, mas lá para o Maranhão. Amém? Nós vamos continuar cavando profundo, com o nosso coração agora conectado lá ao Maranhão. Porque nesses dias, Galber, sexta-feira, viajou, foi para lá. Está lá junto com Miguel e Maria Luísa. Não sei quantos de vocês têm acompanhado no Instagram dele, no Instagram de Corban também, essa viagem missionária, onde tem impactado vidas naquele local. E aquele local vai ser tocado por essa chama que está aqui. Amém? Aquele local, aquela terra árida e seca, espiritualmente falando, vai ser tocado por uma nuvem, por uma chuva poderosa. Amém, amados? Hoje de manhã nós estávamos aqui falando sobre oração, que o lugar da oração não é movido por causa da nossa falta, o lugar da oração não deve ser movido por causa do nosso vazio, mas o lugar da oração, ele deve ser movido em resposta àquilo que nós temos ouvido de Deus. E nós ouvimos um chamado. Não era para passar a Macedônia, mas era para passar para o Maranhão. Ouvimos uma voz, obedecemos essa voz, implantando ali uma base missionária. E hoje 35 almas estão se reunindo naquele lugar. 35 almas. 35 pessoas que estão sendo libertas do cativeiro, do pecado e da morte, e estão renascendo para Jesus, amém? E Galber está lá junto com Maria, Luísa e Miguel, também renovando as forças desse casal que tem se disposto a estar cuidando dessas 35 almas que estão ali. E hoje foram batizados, se eu não me engano, ao todo 20 pessoas foram batizados lá no Rio. Então, se você não viu ainda lá no Instagram, dá uma olhada. Então, lá no Rio, eles estavam sendo batizados, estavam sendo cheios do Espírito Santo. Então, foi um batismo nas águas, um batismo para arrependimento de obras mortas, mas também foi um batismo para revestimento de poder. E nesse momento, eu queria que nós estivéssemos levantando as nossas vozes. E nós vamos orar, em primeiro lugar, declarando que o nome do Senhor é exaltado naquele lugar. Amém, querido? Que o que vai ser engrandecido naquele lugar não é o nome de um pastor, não é o nome de uma igreja, mas é o nome de Jesus. Amém? Então temos entendido isso, que o primeiro lugar da oração não é para pedir, mas é para levantar a nossa voz, assim como Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele começou a santificar o nome de Jesus. E você vai conectar o teu coração ao Maranhão. E você vai começar a exaltar Jesus como se você estivesse pisando naquela terra. E você vai começar a dizer: Deus, não é o nome de um pastor, não é o nome de uma igreja, nem é o nome do Galdo, nem da Maria Luísa, nem do Miguel, nem de Corban. É o nome de Jesus começando a penetrar naqueles corações. Você pode levantar a sua voz e começar a declarar isso, a orar por isso? Conecta o teu coração agora, porque o Senhor Deus confiou o Maranhão a nós, queridos, a você e a mim. Essa terra foi dada a nós. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos dizer, Senhor, que nós não vamos tomar o lugar que é teu. Nós não vamos tomar o lugar que é teu. Nenhum nome vai ser exaltado naquela terra mais do que o nome de Jesus. Nós queremos declarar, Pai, que o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que está sobre todo principado, toda
pastor acima de toda autoridade. Nós queremos declarar que é esse nome que é exaltado no Maranhão. Levantamos o teu nome mais alto, querido. Começa a declarar Jesus. Começa a declarar Jesus. Começa a declarar Jesus. 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 Levantamos o teu nome. Jesus. Jesus. O Cristo ressurreto. Levantamos o teu nome no Maranhão. Jesus. 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 Toda idolatria a pastores, toda idolatria a autoridades, nós declaramos em nome de Jesus que seja derrubada. O nome de Jesus é mais alto naquele local. Todo espírito de idolatria, todo espírito de prostituição, que adentrou a igreja, todo espírito de prostituição que adentrou a igreja, nós declaramos caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que caia em nome de Jesus. Declaramos que todo altar levantado a Mamon, nos santuários, nos templos, nas plataformas, todo altar levantado a Mamon nas plataformas, caia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você vai começar a colocar diante de Deus a vida da Maria Luísa, do Miguel, que já estão lá há quase 6 meses. E você vai declarar que eles sejam fortalecidos. Que eles sejam fortalecidos na sua alma. Que eles sejam fortalecidos no seu corpo, no seu espírito. Que eles entendam, tenham as percepções espirituais daquilo que Deus quer para esse tempo, lá no Maranhão, especificamente em Belágua. Ore também pelo Galmer que está lá, fortalecendo a vida deles, trazendo uma palavra de fé. Querido, levante a sua voz. Levante a sua voz. Esse é o tempo de você orar e Deus se inclina. Deus se inclina nessa noite para ouvir a tua oração, em clamor por uma terra que Ele confiou a nós. Pai, em nome de Jesus eu oro pela Maria Luísa e pelo Miguel, pelo coração desse casal, que já na sua idade mais avançada tem dado muito fruto, que você os fortaleça. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Corram e não se cansem. Corram e não se cansem. Aqueles que confiam no Senhor voarão como asas de águia. Correrão e não se cansarão. Eles vão voar como águia. Correrão e não se cansarão. Correrão e não se cansarão. Deus, eu oro também pela vida do Gabriel, que foi lá para abastecer a vida da Maria Luísa e do Miguel. Que o Senhor dê direções. Que o Senhor dê direções para o Gabriel nesse tempo, conduzindo Maria Luísa e Miguel. E eu declaro também, porque eu não ignoro as maquinações do inferno, a potestade daquele lugar não tem o coração da Maria Luísa e do Miguel. Não tem. Eles não serão tentados nas mesmas coisas. Eles não serão. Eu declaro o coração deles completamente rendido a Cristo. Toda proposta estranha, toda proposta indecente, eles vão ter discernimento espiritual. E eles vão cortar, em nome de Jesus, eles vão cortar a cabeça da serpente. Eles vão cortar a cabeça da serpente. Não vai prevalecer. Que eles sejam fortalecidos, que o Senhor fortaleça o Galme, em nome de Jesus. E hoje 20 pessoas foram batizadas.
esse tempo, amém, Deus? Amém, queridos? Porque Deus tem feito grandes coisas naquele local. Deus tem feito grandes coisas. Existe um povo ali sedento. Existe um povo sedento por Deus. Dá para ver, dá para sentir. Agora eles precisam de guias espirituais conectados ao trono. E esses guias espirituais vão se levantar naquela terra. Amém, amados? Amém? Você está junto com a gente nessa empreitada? Amém? Então continue orando por eles lá naquele local. Você vai agora, com esse coração entregue, ofertar ao Senhor. Amém? Entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta ao Senhor. E tenha certeza de algo. Quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, quem recebe é essa casa aqui. Ao ponto de vocês verem aquilo que tem sido construído nesse lugar, aquilo que tem o uso, né, das ofertas, dos dízimos, ampliando o território, trazendo mais conforto para cada um de nós. Galber está falando aí sobre o projeto de colocarmos um ar-condicionado aqui, amém? Vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Débora glorificou ali. Então, isso vai acontecer à medida que você é fiel ao Senhor. Amém? E eu quero declarar que nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Amém? Nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Não vai chegar devorador para consumir as tuas sementes. Amém? Aquilo que é teu, você não come. Semente a gente não come. Semente a gente lança na terra para que dê mais fruto. Amém? O seu dízimo e a sua oferta são sementes que você lança na terra. Então você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta se você quiser ofertar ou entregar o dízimo através do cartão. Tem um cartão aqui ao lado. Se também você quiser fazer a sua oferta através do Pix, que está aqui na nossa tela. Então você pode ter esse momento. Faça isso com alegria. Amém? Dê ao Senhor com alegria, porque Ele tem sido teu pastor e nada tem te faltado. Você pode dizer amém? A Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e Ele te coloca por cabeça e não por cauda. Bem, querido? Então faça o seu dízimo, a sua oferta. Se você já entregou o dízimo e a oferta, você pode se sentar. Eu só vou dar alguns anúncios aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Eu vou estar orando por você que pôde ofertar e dizimar. E também vou estar orando por você que está precisando de trabalho. Quem que está precisando de trabalho, emprego? Levante sua mão, fique de pé. Quem que está precisando de trabalho, emprego, está com currículo na praça? É para levantar mesmo. Amém. Eu vou estar orando. Amém. Está orando. Aninha está por aqui ou não? Aninha, vem cá. Vou estar orando por você e depois queria que a Ana testemunhasse algo aqui. Equipe de música, o teclado pode continuar, mas seja obrigada. Deixa eu orar pelo povo. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer a cada coração disposto a te honrar. A te honrar com a vida, mas a te honrar também com os recursos. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos dá forças para adquirirmos riquezas. Se temos o que temos é por causa da força que Ele tem nos dado. E Deus, como eu estava falando, nós não vamos comer as nossas sementes, nós vamos lançá-la para que ela dê mais frutos ainda. Então eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã que tem sido fiel a Ti. E oro também pela vida de cada um desses que estão aqui de pé e que precisam, Senhor, de que portas de emprego se abram, de que a provisão chegue na sua casa e na sua família. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a provisão chegando à medida que eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz: busca o meu reino, busca a minha justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. E eu declaro que as demais coisas que vocês desejam, que é o trabalho, está vindo, está chegando. Recebe agora, querido. Recebe, toma posse aí. Toma posse
aí do teu trabalho agora. Agradece a Deus. Faz isso com fé. Faz isso com fé. Põe fé. Mistura fé naquilo que você está fazendo. Mistura fé naquilo que você está fazendo. Porque vai vir. Amém? Aleluia. Você pode se sentar. E antes de passar a palavra para o Anderson, que vai estar ministrando nessa noite, cadê ele? Está aqui. Eu queria que a Ana estivesse dando um testemunho. Pode continuar, ô profeta de Jesus. Está passando a oferta. Ô glória! Toque da oferta, tá certo. E a gente está aqui com a Ana. A Ana vive de milagre em milagre. É aquela música de milagre em milagre, né, Ana? A Ana estava aqui no primeiro domingo, quando nós iniciamos a escola bíblica. E nós oramos por ela porque ela estava com uma enfermidade há 3 meses, fazendo várias medicações. Ana não é assim não, ela está inchadinha por causa da medicação, da quantidade de corticoide que ela está tomando. E ela estava há 3 meses fazendo medicações fortes, com uma doença também ruim, e não estava dando resultado. E nós oramos por ela. E naquele domingo nós falamos: a medicação vai funcionar. O nome de Jesus já está funcionando. E a medicação vai funcionar também. E aí, diz para o povo qual era o nome. Dá o contexto. Aí, depois dessa oração, eu fui fazer os exames novamente. E não tem mais anemia hemolítica. Graças a Deus. Gente, e que dificuldade que estava sendo antes para dar resultado, nada funcionava, os remédios não estavam dando resultado, estava sendo difícil, estava muito difícil. E graças a Deus, depois dessa oração aqui na escola bíblica, eu tive fé, e eu creio que todos vocês que oraram por mim também tiveram. E é uma oração, eu sempre falo isso, eu nunca vou deixar de falar isso, que uma oração, ela é feita com fé, e tudo que você tiver fé, Deus age através da sua fé. Não importa o que você esteja passando, por mais difícil que seja. Eu ouvia da minha médica assim: Ana, se tiver um sangramento pelo nariz, que era o que eu sempre tinha, todos os dias, meu nariz sangrava, eu ia para o hospital e tomava remédio, parava, dava para resolver. Aí ela falava: sangrava no nariz, a gente resolve. Se sangrar no intestino, a gente também consegue resolver. Mas se sangrar na cabeça, infelizmente, a gente não pode fazer nada por você. E você está correndo esse risco de, a qualquer momento, pode acontecer isso. Então, você está correndo esse risco de morte, né? Então, você imagina, você ouvir isso da sua médica. E se a gente não colocar nossa fé em Deus, nossa fé em ação, o que acontece? A gente desiste. Tem muita gente que não quer, desiste de viver. Então para que eu vou continuar, né? Vou me entregar. Mas existe um Deus vivo. Um Deus vivo que faz milagres. Ele continua fazendo milagre. Ele continua. Creia nisso. Creia nisso. Por mais difícil que seja, creia. Tenha fé que Deus faz. Que é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é Deus que faz milagre hoje. Amém? Hoje a gente canta isso. Mas é engraçado que quando ela me falou que Neise, não tenho mais como é o nome? Anemia hemolítica, eu falei assim: sabe vocês ficar surpreso? Glória a Deus, mas a gente não orou por isso. Não é para ficar surpreso, né? Ele é Deus de milagre, Ele faz, Ele fez. E Ele fez e está feito. Não tema, não tema. Não vai ter recidiva, não vai ter nada. Está feito. Ele fez, além de você ter feito um transplante de medula, você fez um transplante, outro transplante de sangue. E Deus está trabalhando na tua vida. Amém? E se agarra naquilo que eu te falei. É teu corpo, tua alma e teu espírito íntegros diante
esteja no culto sem cessar toda terça-feira às 20 horas. Venha para estar orando, porque Deus tem feito maravilhas. Domingo pela manhã nós temos a escola Fundamentos às 10 horas da manhã. Não tem desculpa para faltar. Dá tempo de adiantar tudo. Antes a escola bíblica era que horas? 9 horas da manhã, né? Então 10 horas da manhã esteja aqui, porque Deus tem feito maravilhas. Amém? Anderson. Salinha para as crianças. Berçário. Ah, gente, e claro, peraí, CS tem 2 a vida, daqui a pouco Carmen vai me matar aqui. Tem a casa sacerdotal. As casas sacerdotais estão acontecendo toda semana. Então nem isso que é casa sacerdotal, é uma reunião que acontece na casa de um irmão. Então se você está chegando hoje aqui, na verdade, se você, querido, tem uma casa sacerdotal, hoje nós temos vários visitantes aqui hoje, então procure um deles. Saiba onde eles moram e convide eles para estar nesse lugar de um grupo menor onde a palavra de Deus é compartilhada. Amém? E 2 últimos avisos que eu já estava esquecendo. Sábado, sexta-feira às... Vamos lá, eu tinha anotado tudo isso. Sexta-feira às 19h30 temos o encontro das mulheres na praia de Sepetiba. O encontro vai ser no Pier, tá bom? Tem um valor de R$10, então você procura a Ellen. Ellen está por aqui hoje? Ellen não está, então você procura a Carmen, que é essa que está de pé, de laranjinha. Então você procura a Carmen. Esse valor de R$10 é porque vai ter lá a preparação de frios e algumas coisas para vocês estarem comendo. E o tema dessa reunião vai ser como ser Maria em tempos de Marta. Amém? Em tempos de muito ativismo, muita coisa para fazer. Como é que você é Maria? Estando na presença de Deus, tendo tantas atividades. Então o bate-papo vai ser sobre esse, lá na praia, R$10. Procura a Carmen. Se você também não tem condições de pagar, nos procure também. Não deixe de estar, não deixe que um valor de R$10 te impeça de estar na comunhão. Amém? Fale com a gente, porque a gente vai dar um jeito e você vai estar lá. E no sábado, às 18 horas, nós temos a festa das cores aqui com as crianças. Então, as crianças devem vir vestidas com determinadas cores, 5 delas. Pronto, vocês ouviram, né? Qualquer dúvida, fala lá com Elaine. Qualquer dúvida, fala com a Elaine. Então, vai ter um evento todo especial para as crianças, brinquedo, Tá, mais anúncio. Brinquedo, algodão doce, um monte de coisa aqui para as crianças. E também vai ser muito bom. E vai ter cantina. No fim do culto tem cantina, querido. Vai lá, solta esse bolso aí, em nome de Jesus, amém? Até pra gente terminar as obras, tudo que precisa ser feito aqui. Vamos lá, Anderson, agora é contigo. O pastor ainda pensa em estender as tendas esse ano. Tá achando que tá com pouca coisa, né? É ar-condicionado, é obra, então vai que vai, né? É interessante esse tema, né, que as mulheres aí adotaram, e realmente é um tema que a gente tem, é muito propício a esse momento, né? A gente tem corrido bastante, tem sido hiper agitado, né? Eu me lembro que a última vez que eu vi o Galber foi há 3 domingos ou 4 domingos atrás. 3 domingos. E aí a gente já estava falando sobre hoje, né? Porque a gente estava planejando as coisas e aí ele falou assim, não, tal dia eu vou estar lá no Maranhão e aí você vai estar aí, você assume aí, tem problema não? Porque alguns aqui, estou vendo um monte de rostinhos novos aqui, né, talvez não me conheçam. Eu não trabalho aqui no Rio, eu trabalho, por enquanto, em outro estado,
momentaneamente estou em outro estado. Estou perambulando por São Paulo, cada hora num lugar de São Paulo. Então, sabendo disso, a gente estava conversando sobre esse período e falando exatamente sobre isso, que nesse tempo ele estaria lá e eu estou aqui, e aí ele volta na quarta, como a Neise falou aqui, mas eu já vou amanhã. Então a gente não se vê. Aí a gente fazendo as contas, né, eu falei, caraca, mano, vai dar mais de um mês sem a gente se ver, né? Pessoalmente, né? Só fala pelo WhatsApp ali, conversa e tal. Mas é diferente de pessoalmente estar junto e poder, né, abraçar e tal. E o Senhor, nessa correria, nesse tempo, por mais agitado que esteja, não é uma agitação simplesmente por ser agitação, por uma coisa que é uma rotina que está sendo gerada, não. São ordens, são comandos de Deus que estão sendo dados, e esses comandos têm feito a gente se movimentar, têm feito a gente agir, têm feito a gente se mover, né? E no meio de toda essa correria, ontem a gente teve aí nossa primeira reunião de casais. Cadê os casais da casa? Estava lindo ontem, né? Parabéns para vocês que vieram aí. Gostei muito de estar esses momentos com vocês. Foi top demais. Priscila e o Cleito ganharam o brinde, né? Já estão curtindo desde já. E nesse tempo, enquanto a gente está seguindo, ouvindo a voz do Senhor e avançando naquilo que Ele tem proposto para a gente vê coisas acontecendo paralelamente ou simultaneamente, né? E aí a gente vê a Aninha aqui, dando testemunho, que foi curada, glória a Deus. A gente se lembra do domingo pela manhã que a gente orou por ela, e ela foi curada, e agora veio aqui, deu esse testemunho lindo, que nos motiva, que mexe com a nossa fé, né? Faz com que a gente creia ainda mais no Senhor, que pode todas as coisas. E essa semana, para mim, foi muito intenso. A gente esteve falando aqui pela manhã, algumas pessoas sabem, a minha filha não está muito bem de saúde, não estava, né? Porque a gente está orando, e a gente está crendo nessa cura, está crendo na manifestação de Deus sobre cura, sobre a vida dela. E enquanto todas essas coisas acontecem, a gente continua crendo, a gente continua confiando e a gente continua avançando. E aí, hoje pela manhã, a gente estava aqui, a Neise estava falando, estava dando a aula aqui, e aí a Neise falou um texto, e quando ela falou esse texto entrou dentro de mim, sabe? Que é Romanos 12:12, que é o que a Aninha estava testemunhando aqui. Sabe? Abre aí sua Bíblia rapidinho em Romanos 12:12, só para você ver o que está escrito lá. Em Romanos 12:12. Tem como projetar aqui na tela para a gente? Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Aguentem com paciência os sofrimentos. Em algumas versões diz, aguentem pacientemente, ou sejam pacientes nas tribulações e orem constantemente. Queridos, isso me fez, quando eu saí daqui pela manhã, isso me fez pensar muito, sabe? E me fez pensar no sentido de que nós temos que ser pacientes no meio da tribulação. E hoje, durante o dia, minha filha se sentindo mal, e ela me chamou num dado momento, e agora há pouco, também deixamos a Neise aqui, eu fui correndo em casa, que ela tinha ligado quando eu estava chegando, e ela falou que estava sentindo muita dor. E esse texto começou a borbulhar dentro de mim, sabe? Começou a borbulhar dentro de mim. Eu falei, filha, nesse momento você crê em Deus, não crê? Ela falou, pai, eu creio. Eu falei, eu também creio, eu sei que você crê.
Então, nesse momento, seja paciente com a tribulação que você está vivendo, mas não desanime e ore constantemente. Esteja constantemente em oração. E nós começamos a orar por ela, eu e a mãe dela dentro do quarto, e ela começou a se restabelecer. Nós oramos pelas dores no corpo dela, ela começou a ver a dor parar. Nós oramos pela dor na cabeça dela, e ela começou a ver a dor diminuindo na cabeça dela. Por quê? Porque nós temos que ser pacientes em meio à tribulação, mas nós temos que ser constantes em oração. Nós temos que ser constantes em oração. Nós temos que orar constantemente. Queridos, e isso começou a ferver dentro de mim, sabe? E aí, quando estava descendo de casa para cá agora, o Espírito Santo falou comigo: é isso. É isso. São como você rigorosamente segue a bula do médico de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. Siga rigorosamente as minhas orientações, seja paciente em suas tribulações, mas ore constantemente, persevere nas suas orações. Queridos, persevere na sua oração. Persevere na sua oração, seja pelo que for, seja perseverante. Amém, queridos? Amém. Vou fazer uma pergunta básica para você, que você não vai ter dúvida nenhuma em responder. Se a gente plantar mangueira, o que dá? Hã? Sem chance de dar abacate? Zero possibilidade? Quem aqui já plantou alguma árvore frutífera? Já plantaram? Pensou o quê? Plantou o quê, aliás? Jaca? E deu manga? Deu jaca, né? Não tem como dar outra coisa, né? E é exatamente isso. Ninguém planta uma árvore frutífera, seja ela qual for. Aqui do lado a gente tem 2 coqueiros e tem um pé de jambo. Não dá coco no jambeiro e nem jambo no coqueiro. É impossível isso. Quando a gente planta, a gente tem uma expectativa de qual retorno a gente vai ter. Não é isso? Você plantou uma árvore, você... Agora, como é que acontece? Você planta, enterra ela lá no solo e daqui a 10 anos você volta? Hã? Tem um cuidado? Tem, não tem? Tirar o mato ao redor, regar todos os dias. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava em Minas trabalhando, e aí lá era uma fazenda que tinha limão, então muitos pés de limões, né? Eram acho que 2.500 limoeiros. Olha, é coisa demais, hein? Pensando assim, quando a gente chegava num lugar, você pensa a extensão, que eu não sabia disso, mas eles têm que ser plantados 1 metro quadrado um do outro, então só de metro em metro, né? Quando se olhava, era aquela imensidão de pé de limão. E todas as vezes que o pé de limão dava, o limão, depois que acabava aquele fruto, tinha que fazer a coroação do pé de limão. Também não sabia o que é isso, que era isso. A coroação é você limpar ao redor, escavar a terra que está ali na sua raiz, trocar a terra ou mexer nela e aditivar ela com insumos, né, para tornar ela mais fértil. E você vai nos brotos novos de limão, que está nascendo ali do tronco, e você corta. Porque se aqueles brotos, eles nascerem e se tornarem galhos, eles vão dar outros limões que não são o que é o original do pé. E como lá tinha muito pé de limão siciliano, que é um limão mais nobre, né, que o pessoal vende aí, para não estragar, não nascer um limão Tahiti ou qualquer outro tipo de limão, eles faziam isso. E isso dava um trabalho imenso. Era pé a pé, não tinha como passar com uma parada jogando, sabe, para resolver o problema de uma vez. Tinha que ir limoeiro a limoeiro, né, Izzy? Cortando isso, mexendo a terra ao redor.
Eu falei, cara, mas se der o Tahiti, não, se der o Tahiti não tem problema. O problema é se der o limão galego ou o limão cravo. Limão cravo, gente, tem limão cravo. Quem é que sabia que existia 4 tipos de limão? Existem 4 tipos de limão. Eu só conhecia 2. 3, né? O galego, Tahiti e o siciliano. Mas também existe o limão cravo, tal do limão cravo. Então era um trabalho imenso e eles tinham uma expectativa com esse tratamento de que ao fim, quando chegasse o momento da colheita, eles iam colher exatamente o que eles haviam plantado. Queridos, e era uma realidade. Uma vez eu fui no pé de siciliano lá, um pé enorme que tinha, mais ou menos uns 2,5 metros, por uns 3 metros assim, né, de circunferência, era bem grande. Eu tirei para trazer para mim 100 quilos de limão, de um único pé. 100 quilos de limão. Pensa num carro pesado. Pensa num carro pesado, como é que veio lá de Minas, né? Eu falei, se não for para tirar mais de 100, eu nem quero, nem tiro, nem tem esforço. Mas a gente colhia exatamente o que havia sido gerado a perspectiva de dar, certo? Então é natural de que quando você planeja alguma coisa ou projete alguma coisa, você espera que o retorno da sua projeção seja exatamente o que foi projetado. Esse é o natural. E aí em Samuel, é uma passagem que todos nós já conhecemos, 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 24, fala exatamente sobre a história de Ana, que teve seu filho Samuel. E diz assim no versículo 24, olha, depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, Ana o levou à casa do Senhor em Siló com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhes declarou, ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, o meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adoraram eles. Então Ana proferiu esta oração, o meu coração exulta no Senhor, por causa do que Ele fez no ano, por causa do que Ele fez, e eu ando de cabeça erguida, e a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, e não existe outro além de ti. Não há rocha, Senhor, alguma como o nosso Deus. Essa história nós conhecemos ela de cabo a rabo, né? Que ditado chulo, né? Nós conhecemos de muito tempo. E é interessante, queridos, porque Ana, ela tinha vários problemas, sabe? Se a gente pegar ali no início do capítulo 1, Ana foi uma pessoa sofrida. Porque o que ela mais queria era ter filhos, e ela não conseguia gerar filhos. Então, um belo dia, ela entrou na casa do Senhor e ela começou a pedir, ao ponto do sacerdote ali confundi-la como uma pessoa que pudesse estar embriagada. E ela diz, não, meu Senhor, não estou embriagada, estou aqui, estou pedindo ao nosso Senhor para que Ele conceda a mim um filho. Então não me confunda como filha de Belial, não me confunda como uma pessoa que anda durante o dia entorpecida por bebidas alcoólicas, não é isso que está acontecendo. Eu estou aqui suplicando ao Senhor, porque é algo que eu quero. Então o Senhor, após ouvir isso, Eli abençoa ela, diz que seja feita, que o Senhor ouça a tua oração e seja feita conforme a sua petição. Então, anos depois, alguns anos depois, ela engravida, ela então dá à luz a Samuel,
ela espera o menino desmamar e ela entrega o menino para que fosse serviço na casa do Senhor. E ela entrega a Eli, só que antes de entregar a Eli, ela fala: Senhor, lembra-se de mim? Eu sou aquela mulher que lá atrás, nós estávamos aqui nesse mesmo lugar conversando. Eu falei com o Senhor que eu estava aqui suplicando. O Senhor me abençoou e Deus fez conforme eu estava pedindo, porque o Senhor me abençoou. Então, agora, venho cumprir eu o meu voto a Deus e entrego esse menino ao Senhor, para que na sua casa, na casa de Deus, na casa do nosso Pai, ele sirva por todos os dias da sua vida. Então, eles começam a adorar, e eu achei isso muito interessante, porque a Neise estava aqui de manhã dando aula para a gente, explicando a oração que ela faz, não foi movida pelas suas emoções, mas foi uma oração de exaltação do nome do Senhor. No final, eu acho tremendo quando ela fala no final do versículo 2, do capítulo 2, ela fala: Senhor, eu não conheço rocha como o Senhor. Ela estava falando de um lugar seguro, ela estava falando de um lugar firme, de um lugar onde ela tinha consistência. Era isso que ela estava falando: Senhor, eu não conheço, e olha que eu já vivi coisas, mas eu não conheço ninguém que seja como o Senhor, eu não conheço ninguém firme como o Senhor é. Queridos, então, Ana, ao pedir o seu filho, ela projeta, ela idealiza um sonho de vida para ela, que era de ser mãe. Queridos, mas após idealizar, ela não simplesmente idealizou e ficou parada, ela idealizou e ela gerou o ambiente, ela proporcionou o ambiente, ela fez o ambiente necessário para que aquilo que ela estava sonhando, para que aquilo que ela estava sendo projetada, pudesse acontecer. Então, queridos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que não adianta apenas sonhar, se nós não nos movermos em direção ao nosso sonho. Não adianta planejar se a gente não se voltar para aquilo, não caminhar, não der passos em direção àquilo que nós estamos sonhando. Você pode sonhar em ser motorista, mas se você não tiver a predisposição de se inscrever numa autoescola, fazer as aulas, e isso está quase caindo, né? Falta pouco. Mas, por enquanto, você ainda tem que fazer autoescola. Se você não se mover para isso, você nunca vai conseguir dirigir. Ou, melhor dizendo, você nunca será habilitado a dirigir, a conduzir um carro. Porque eu não estou falando de alguém que dirige sem habilitação, eu estou falando de uma pessoa que segue as normas e está gabaritada, está capacitada, está autorizada a conduzir um veículo. Então, não adianta apenas o sonho, não adianta apenas o planejamento. O planejamento é a primeira parte. Então, Ana chega ali, gera aquele ambiente, após o ambiente que ela gerou, dar o fruto que ela esperava, ela não para por aí. Ela segue no planejamento, ela segue dando continuidade no que ela idealizou para ela como um sonho de vida, de ser mãe. Às vezes a gente olha essa história pela metade e ela fala assim: que lógica tem eu orar ao Senhor, pedir uma coisa e depois desfazer dela e nunca mais colocar as mãos? Porque a impressão que dá quando a gente ouve alguém falando sobre esse texto é que é exatamente isso que aconteceu. Ana orou, Ana pediu, Ana recebeu, Ana entregou e ponto final. Mas a história não termina aí. Ana, diz o texto no capítulo 2, se você seguir no capítulo 3, Ana subia todos os dias, como fazia antes de ter Samuel, para adorar, ofertar e sacrificar ao Senhor. E todos os anos que Ana subia, ela cuidava dos seus filhos, levando roupa, levando mantimento, levando tudo necessário para que ele sobrevivesse, para que o seu sonho, a sua idealização de vida continuasse. Ana, uma terceira coisa, Ana, ela não foi se relacionar com o Senhor porque ela queria um filho. Esse também é um pensamento errado quando a gente ouve alguns pregadores falando sobre esse texto.
capítulo 1, diz que Ana, por não ter filhos, o seu esposo dava a porção dobrada a ela, porque ela não tinha filhos e ainda assim o amava mais do que a outra mulher que tinha filhos. Ana recebia de Eucana uma porção dobrada, e sobre a porção dobrada diz o texto que ela subia todos os anos com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, que significa uma saca de 20 quilos de farinha, uma botija de vinho, ou uma sacola de couro, que demonstra que não era uma quantidade pouca, era uma quantidade grande de vinho, e ao chegar lá em cima, todos os dias no templo, Ana ofertava, Ana sacrificava e Ana adorava ao Senhor. O relacionamento de Ana não foi porque ela queria alguma coisa, o relacionamento de Ana era porque Deus era Deus e ela sabia disso. Ela sabia que Deus era Deus, ela não tinha dúvida disso, por isso que ela adorava. A adoração não é limitada por aquilo que nós temos ao nosso redor. E Ana, então, isso é fantástico, gente, sabe? Isso mexe comigo, isso me ensina muito. Porque ela não era motivada pelas coisas que aconteciam ao nosso redor. E eu falando isso aqui, estou sendo altamente redundante em cima da palavra que a Neise ensinou hoje pela manhã. Que ela falou muito isso. Ana não estava sendo motivada pelo desejo de ter filhos. Ana sofria humilhação porque era estéril, mas a motivação em ter filhos não era humilhação. A motivação em ter filhos era para que um homem, uma geração, a descendência dela, continuasse servindo a Deus como ela servia. Esse era o motivo do filho. Não era a humilhação, o motivo da adoração, o motivo de querer o filho, era para que a geração dela continuasse adorando ao Senhor. Queridos, e falando sobre geração, sobre descendência, sobre genealogia, às vezes nós temos uma perspectiva de que o nosso filho seja, ou de que ele seja, ou aonde ele chegue. Mas às vezes a gente, como pai, nós não nos preocupamos em gerar o ambiente necessário para que ele alcance aquilo que nós esperamos que ele alcance. Qual o ambiente nós, como pais, temos gerado dentro das nossas casas para que o nosso filho seja exatamente aquilo que a gente idealizou? Porque por mais que a gente tenha um filho, e esse filho não seja 100% planejado, às vezes acontece, né? O casal está lá, não esperava mais, e caramba, estou grávida, tal, tenho um filho, né? Como estamos num tempo que o óbvio tem que ser dito, estou falando de casal casado, né? Só para lembrar. Às vezes acontece, e está lá o filho. Mas não é porque não houve o planejamento desse filho que você deixa de gostar dele. Não é porque não houve o planejamento para que o filho nascesse que, a partir daquele momento, você não comece a planejar todos os dias. Primeiro planejamento, qual a cor que nós vamos pintar? Homem ou mulher? Vamos fazer o quê? Vamos botar uma faixa no meio? Não, vamos pintar de uma cor só. Vai ser rosa, vai ser azul. Tem ou não tem essa expectativa? Vou comprar essa roupinha, o neném nem nasceu, mas se eu vou comprar essa roupinha, porque quando eu for sair para tal lugar, eu vou colocar no neném, ó. Você já pensou que quando for no aniversário... Eu já ouvi isso, gente. Tá, o neném na barriga, e a pessoa tinha uma sobrinha que ia completar 1 ano daqui a 10 meses, e comprou uma roupa para que quando dela nascesse, fosse no aniversário de 1 ano. Entendeu, né? É planejamento. Débora faz isso, Débora? Ainda não, mas te dei a ideia, né? Gente, existe um planejamento, e o planejamento não para por aí, sabe? É normal você começar a olhar o seu filho
e começar a pedir a Deus para que te dê o entendimento sobre para que área Ele vai. Ela vai. Sim ou não, querido? Você faz isso? Não me deixa sozinho nisso. Eu faço isso. Então, a gente vai auxiliando, a gente vai planejando. Agora, qual o ambiente que nós estamos gerando para que os nossos filhos sejam aquilo que, de fato, a gente tem planejado para que eles sejam? Porque o primeiro planejamento que nós devemos ter com relação a nossos filhos é que eles sejam um representante dos céus aonde eles estejam, para que eles sejam cheios do poder de Deus, para que eles sejam pessoas dirigidas pelo Espírito Santo. E isso só vai acontecer quando nós, como pais, formos dessa forma, formos homens e mulheres dentro das nossas casas, cheias do poder de Deus. Homens e mulheres que ouvem a voz de Deus e que se comportam de maneira a corresponder à voz que tem sido dita. De novo, sendo redundante, Caneíse. Queridos, não adianta, a gente pode fazer uma intercessão. Aquele jambo jamais vai dar coco. Jamais vai dar coco. E esses coqueiros aqui, jamais vai dar jambo, mesmo porque até para dar coco eles estão. Até para dar coco eles estão difíceis. Tem que orar primeiro para dar coco, né? Tá ruim. A jaqueira que eu prometi comer uma jaca dela nunca mais deu. Não sei se é implicância isso também comigo. Mas ela nunca vai dar outra coisa que não seja aquilo para o qual ela nasceu para ser. Então, nós não podemos esperar que os nossos filhos sejam filhos cheios do poder de Deus se nós não geramos um ambiente dentro da nossa casa, um ambiente de poder de Deus. Se os nossos filhos não nos veem em momentos de dificuldades, a gente se ajoelhando e buscando ao Senhor. Se eles não nos veem olhando para os céus e falando: Senhor, me ensina como seguir, Senhor, eu devo ir, Senhor, não devo ir, devo parar, devo avançar, buscando a orientação dos céus. Às vezes pode ser até o inverso. Às vezes nossos filhos podem olhar para nós e ver na gente pessoas que às vezes tropeçam nos seus próprios planejamentos. Por quê? Porque não ouvimos os céus. E a proposta do Senhor, nesse tempo, para esse lugar, uma das propostas, não é a única, mas uma das propostas, é que famílias sejam cheias do poder de Deus, para que homens e mulheres sejam cheias do poder de Deus. E poder de Deus não é apenas você sair rodando no mistério. Cadê, Elane? Está lá com as crianças, né? Não é você apenas sair rodando no poder, não. Cheios de poder de Deus é ouvir Deus. Sim, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, que não é para mim ir. Sim, Senhor, eu estou entendendo que é para mim avançar nessa direção. Sim, Senhor, eu sei que as portas do emprego ainda não se abriram, mas eu sei que é porque está no tempo do Senhor. Homens e mulheres cheios do poder de Deus, assim como Ana. Queridos, e a gente vê, eu acho lindo a conversa de Ana com o seu esposo. Então, nós engravidamos, tivemos o nosso filho, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, tivemos o nosso filho, porém lá atrás eu fiz um voto ao Senhor. E esse menino que nasceu, eu falei para o Senhor que se Ele me desse, eu ia entregá-lo para servir na casa do Senhor durante todos os dias da sua vida. Sabe qual foi a palavra do marido? Palavra de sabedoria do marido. Não é melhor aguardar que ele desmame? Já estava pensando em não dar trabalho para o sacerdote. Não é melhor aguardar que ele desmame? Vamos aguardar. Ele vai desmamar. Quando ele desmamar, a gente sobe. Não tinha pensado nisso, é verdade. E aí talvez a gente pense assim, mas esse voto
foi para entregar uma criança para uma outra pessoa cuidar. Não. O sacerdote instruía. Quem cuidava era Ana. Todos os anos ela subia e cuidava do seu filho. Supria todas as suas necessidades. Abençoava a casa onde ele morava para que ali tivesse recurso financeiro para manter fidedigno o seu filho. Ela não entregou lá e deixou a conta com Eli. Ela entregou o seu filho e assumiu a responsabilidade de todo mês chegar com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus mantimentos, para que naquela casa pudesse manter o seu filho. Essa foi a proposta de Ana. E talvez a gente olhe e a gente pense, tudo bem, mas entregou lá para o sacerdote, tirou dela a responsabilidade, não? Porque se nós formos contextualizar hoje, somos uma casa de sacerdócios. O Senhor diz que está levantando um povo santo, um sacerdócio real, filhos do Senhor, homens e mulheres comprometidos com a palavra, que vão assumir a responsabilidade de ensinar os princípios bíblicos para os seus filhos, para os seus descendentes, com o objetivo de que eles sejam homens e mulheres de Deus onde eles estiverem. Às vezes falamos mal da polícia, da política e de tantos outros lugares, porque lá atrás nos ensinou que nós, filhos de Deus, não deveríamos entrar. Mas nós temos que entrar porque nós traremos equidade para esses ambientes. Os nossos filhos trarão equidade para esses ambientes, porque serão homens e mulheres cheios da palavra de Deus, homens e mulheres cheios de conhecimento de Deus, homens e mulheres cheios de poder. Cheios de poder para se manifestar com poder, com autoridade nesses lugares. É por isso que nós, pais, temos que gerar um ambiente onde eles percebam, onde eles entendam, é aqui que eu tenho que entrar. É nesse lugar que meu pai me ensinou a estar. É aqui que eu vou estar. É aqui que eu vou crescer. É nesse ambiente que eu vou crescer. Ana entrega. E eu fiquei satisfeitíssimo ao ler isso. Porque ela subia todos os dias, todos os anos. Mas ela não subia de mão vazia. Ela entregou o seu filho porque a projeção que ela tinha para o seu filho era de ser um sacerdote. Por isso ela entregou o seu filho. Mas ela cuidava do seu filho, ela cuidava do lugar onde seu filho estava, ela era comprometida com a causa. Querido, você é comprometido com a causa? Você tem gerado esse ambiente dentro da sua casa? Quais as projeções você está tendo para os seus filhos? Quais as projeções eu tenho tido para os meus filhos? Quais as projeções eu tenho tido para o meu relacionamento, para o meu casamento, para a minha casa, para a minha vida? Porque Ana, ela se relacionava com o Senhor muito antes de ter a projeção da sua vida materializada. Mas quando se materializou, ela não parou. O que você espera, queridos? O que você espera? A gente viu a Aninha aqui dando testemunho. Enquanto o milagre estava sendo gerado, ela tinha uma perspectiva, ela fez uma projeção de receber essa cura, de receber esse milagre. E agora que o que foi gerado nasceu, como se comportar daqui para frente? Você quer um emprego, a Neise orou aqui. Essa semana você pode ser contemplado com emprego. Você crê nisso? Você que precisa do emprego? Amém? E como se comportar depois que esse filho nascer? Como você vai se comportar lá onde você vai estar trabalhando? Como você vai se comportar naquele lugar? Uma coisa eu te falo, queridos. Ana fielmente, ela subia para adorar ao Senhor. Fielmente, nada impedia. Sempre um bezerro de 3 anos, 20 quilos de farinha,
e uma bolsa de vinho. Quando ela chegava no templo, ela ofertava, ela adorava e ela sacrificava. Todos os anos. Nos ensina, queridos, que nós não podemos parar após receber aquilo que foi gerado. Nós não podemos parar depois de receber aquilo que foi gerado. O que você está gerando hoje no Senhor, queridos? Porque o Senhor tem algo para cada um de vocês. O Senhor está gerando algo no coração de cada um de vocês. E após isso que está sendo gerado vier a ter vida, você não pode parar de fazer aquilo que você está fazendo. Você tem que continuar sacrificando, adorando, ofertando ao Senhor, porque Ele é o nosso rochedo. Ele é o nosso rochedo. Ana diz isso. Eu não conheço, Senhor, nenhuma rocha que seja como o Senhor. Está sem emprego, queridos? Mas diga isso para o Senhor. Eu tenho um hábito de quando a gente está aqui no Sem Cessar, eu digo, queridos, abra a sua boca e deixe os céus desse lugar ouvir a sua voz. Às vezes, dentro da sua casa, você tem que abrir a sua boca e deixar os céus da sua casa ouvir a sua voz. Senhor, o Senhor é o meu rochedo fiel, é a minha rocha, é a minha fortaleza. Porque às vezes a gente abre a boca para murmurar, às vezes para reclamar um pouquinho. Poxa, Senhor, precisava isso tudo mesmo? Nem precisava isso tudo. Para que esse tormento de 2 meses? 2 dias eu já tinha entendido, né? Não é? A gente às vezes abre a nossa boca e diz isso. Mas o texto que nós lemos em Romanos 12, que a Neise falou hoje de manhã, o início é fantástico. Traga à memória a esperança, as coisas que trazem para você esperança. Sabe o que te dá esperança, queridos? É a palavra de Deus, não é outra coisa. Não é o Jornal da Globo, da Record, quem fala mais mal de A, de B, de nada. O que te traz esperança é a palavra do Senhor. O que te traz esperança não é uma promessa vaga do seu chefe, que você pode um dia ser contemplado com uma promoção. O que te traz a esperança é a palavra do Senhor. Ela é fiel, ela não mente. É a palavra do Senhor, é essa palavra aqui que é firme e verdadeira, é essa palavra que é o fundamento. Ele é o nosso firme fundamento. É a palavra. Não existe outro fundamento, queridos. E talvez você não tenha noção. Mas quando eu falo que a palavra é o fundamento, você não tem noção das imagens que vêm na minha mente, porque eu trabalho com isso. Sabe? Então, da mesma forma, se tivesse alguém na cozinha, eu nem vou ousar fazer isso, né? Mas se você estivesse conjecturando sobre uma outra coisa, fazendo uma analogia sobre outra coisa, talvez você tivesse o mesmo entendimento que eu. Mas quando eu digo que o Senhor é o meu firme fundamento, queridos, para mim, cara, você não tem noção das imagens que vêm na minha mente, de estacas, de bate-estaca, de fundamentos profundos, coisas que são necessárias para suportar um peso imenso, uma carga imensa. Queridos, o Senhor é o nosso firme fundamento, e Ana diz isso. Ana diz o que estava lá em Romanos, queridos. Traga à memória de vocês aquilo que traz esperança. Sejam pacientes nas tribulações que vocês têm vivido e mantenham-se firmes nas orações. Mantenham-se firmes nas suas orações. Mantenham-se firmes nas suas orações. E eu digo para você, eu acrescento para você o que o Senhor falou para mim agora enquanto eu estava descendo de casa. Faça das suas orações rigorosamente doses homeopáticas, assim como você tem zelado pelos horários do medicamento. Ore constantemente, creia constantemente.
Senhor, a minha boca se enche de riso. Eu não consigo controlar os meus lábios rindo dos meus inimigos. E Ana não estava falando isso porque ela queria humilhar alguém. Ela estava falando isso porque as pessoas tinham duvidado que o Senhor poderia fazer. Então Ana fala: queridos, olha, a minha boca não consegue se conter de risos. A minha boca não consegue se controlar de tanto rir dos meus inimigos. Senhor, eles duvidaram do Senhor. Ah, Deus, eu não conheço outro Deus que seja um rochedo fiel. Eu não me lembro, e olha que eu já vivi coisas, eu não consigo ver que seja fiel e digno. Eu não consigo ver ninguém que seja tão firme. Oh, Deus. Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é o nosso rochedo fiel. Ela não queria humilhar ninguém. Ela não queria desfazer de ninguém. Ela não estava nem preocupada com o que haviam falado dela. A única preocupação dela era de desconfiarem ou de duvidarem do Deus que ela servia, porque ela sabia quem Ele era. E isso era o que incomodava Ana. Isso era o que trazia chateação ao coração dela, porque ela sabia quem Ele era. Queridos, você tem que saber quem é Deus na sua vida. Você tem que saber quem é o Senhor na sua vida. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Se você entende quem é o Senhor na sua vida, diga isso a Ele. Vamos, se você conhece o Senhor, se você conhece o Deus a quem você serve, então levante a sua voz. Vamos, deixe os céus desse lugar ouvir a sua voz. Vamos, vamos, diga para Ele. Nosso rochedo fiel. Vamos, queridos, abra a sua voz, vamos, abra a sua boca. Talvez falte um pouco de força, um pouco de ânimo, um pouco de vigor, sei lá. Junte-se com a pessoa que está do seu lado. Se você está apenas visitando essa casa e quem está do seu lado é a pessoa que veio com você e você está um pouco desanimado, cara, eu entendo até que é isso aí mesmo que eu tenho que fazer, mas sei nem como fazer isso. Levante sua mão, uma pessoa dessa casa vai se juntar a você e nós vamos começar a orar por você. Nós vamos começar a orar por você, para que o Espírito Santo seja liberado sobre a sua vida. E você será fortalecido no Senhor.
Que esse entendimento que Ana tem não será apenas um entendimento psicológico na sua vida, será poder de Deus, porque a palavra de Deus ela é poder. E é isso que nós liberamos sobre você agora nessa noite. O poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus para que você funcione. Sim, ative, Senhor, ative essas pessoas. Ative, Senhor, essas pessoas. Ative, Senhor, essas pessoas. Sim, cheios do poder de Deus, cheios do poder de Deus. Jovens, homens e mulheres cheias do poder de Deus. O Senhor é o teu rochedo, o Senhor é a sua rocha, o Senhor é a sua rocha, o Senhor é a sua rocha, o Senhor é a sua rocha.
obra e fica uma 150 quilômetros uma da outra. E fiz esse percurso por várias vezes, no mínimo 2 vezes, sabe? Ia, voltava. E já era de noite quando eu estava voltando, né, para a capital de São Paulo, e chovia muito. Eu via ele tranquilo, dirigindo, orando, conversando com Deus, e de repente nasceu uma palavra em mim, sabe? Como que uma voz dentro do carro, e falava assim: vocês têm condições de dar aquilo que eles esperam. E isso começou a ser repetido, sabe? Constantemente dentro de mim, me enchendo. E eu não sabia o que era isso. Eu falei: Senhor, mas o que nós temos condições de dar? Eu lembrei daquele versículo que diz que o mundo aguarda com ansiosa expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E quando eu falei isso, de novo veio essa voz: vocês têm condições de dar aquilo que eles esperam. Vocês têm condições de dar aquilo que eles esperam. Foi específico, sabe? Foi específico para nós, Corban. O Senhor também tem expectativas ao nosso respeito. O Senhor também tem expectativas ao nosso respeito. Queridos, que você tenha uma semana de paz, mas uma semana cheia de graça. Uma semana cheia de poder de Deus, uma semana de revelação, uma semana de palavra, de sabedoria, uma semana onde Cristo é o centro de tudo. Uma semana onde Ele se manifesta em nós e através de nós todos os momentos. Uma semana cheia de poder de Deus, de manifestações do Espírito Santo. Uma semana cheia de cura. Uma semana cheia de palavra revelada. Uma semana sem cessar da presença dEle constantemente. Queridos, creia em nome de Jesus, creia em nome de Jesus. Que a falta de emprego não tire de você a visão de quem o Senhor é. Que a falta de emprego não tire de você a percepção e a convicção de quem o Senhor é. Que a enfermidade não tire de você a percepção e a convicção de quem o Senhor é.
tua expectativa, Pai. Nós queremos corresponder. Se essa é a sua expectativa, Senhor, nós queremos corresponder. Homens e mulheres cheios do poder de Deus. 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 Jovens cheios do poder de Deus. Eu vos escolhi porque vocês são cheios de vigor. Porque a minha palavra permanece em vocês. Vocês são fortes. E vocês já venceram o maligno. Cheios de vigor. Cheios de vigor. Cheios de vigor. Nada do que você recebeu nesse lugar na sua juventude se perdeu. Germine, germine. Toda a palavra liberada sobre vocês nesse lugar, que germine, que floresça, que floresça. Declara agora em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça. Declara em nome de Jesus. Prisão na mente. Prisão na mente. Solta em nome de Jesus. Amém. Quebra os cadeados e as correntes mesmo. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça, querido, fecha teus olhos. Declara em nome de Jesus toda fortaleza na tua mente, toda fortaleza que se levanta contra a grandeza de Deus, toda fortaleza na mente que se levanta contra o sobrenatural, toda fortaleza que resiste ao sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus toda voz na tua mente, toda voz que grita no teu ouvido a respeito de incapacidade. Eu declaro em nome de Jesus que essas vozes sejam silenciadas. Eu declaro que vozes de incapacidade, que você é incapaz, de que você é ruim, de que você não consegue. Todas as vozes de incapacidade, que você é fraco, eu declaro, seja silenciado.
estavam sendo elevadas a posições superiores, promoções em seus trabalhos, cargos que evidenciariam essas pessoas, e essa pessoa estava se achando incapaz. Essa pessoa não estava se sentindo capaz de permanecer nesse lugar, porque devido à sua criação, devido à sua formação, devido ao ambiente que ela viveu, independente disso, essas cadeias, essas correntes, esses cadeados, eles estão sendo quebrados agora. Nós liberamos sobre você toda a capacitação para exercer cargos de lideranças, cargos que evidenciarão você, não importa de ontem para trás, importa de hoje para frente, a capacidade que o Senhor está liberando sobre você. Em nome de Jesus, toda corrente, todo cadeado que te aprisionava ao passado, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Sejam quebrados agora em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre para viver esse novo tempo no Senhor. Você é capaz, porque o Senhor te faz capaz. Jesus, agora você vai dizer: eu sou livre, eu sou livre. Forjados na palavra e no poder. E existe um poder sem medida que já está sendo liberado. Não sei se você reconhece isso. E essa igreja vai ficar incendiada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você vai ficar irreconhecível. Fala para eles: não, você vai ficar irreconhecível. Eu vou ver gente aqui. Eu vou ver gente aqui ficar embriagado no manto. Vai ficar embriagado no manto. Depois vai ser aquela zoação. Depois rola a zoação. Viu fulano de tal, fulano de tal ficou. Rola a zoação. Mas você vai ficar embriagado. Não vai ser da cachaça, não vai ser da cerveja, não vai ser do vinho. Vai ser do Espírito Santo. A Bíblia diz que é para você se embriagar do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é derramado sem medida. E a tua alegria vai vir